Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos meditar hoje sobre um ponto referente à vinda do Senhor Jesus, que é basicamente quando você soma o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vem acontecendo e o que vai acontecer, com os símbolos do Apocalipse, os símbolos proféticos, você vai ter a percepção que existe uma besta da terra que traz o engano, e existe um povo de Deus, que são testemunhas do Senhor Jesus, que lutam contra esse engano, que preparam o povo para as coisas que devem acontecer. E essa besta da terra, embora ela tenha muitas simbologias e seja difícil de entender, eu não posso deixar de falar disso só porque tem pessoas que não vão concordar ou porque tem pessoas que não são capazes de acompanhar o pensamento, o raciocínio. No Apocalipse nós temos duas bestas. Uma besta que vem da terra, a outra do mar. A do mar eu já tenho falado em vídeos recentes no canal, inclusive aqui mesmo. E vou deixar para vocês o link na descrição para vocês somarem com esse vídeo. Agora eu quero falar sobre a besta que vem da terra. Terra e mar são coisas diferentes. Então a besta que se levanta da terra, no Apocalipse 13, ela tem uma só cabeça, não 7. Ela tem 2 chifres e não 10. Se você somar as duas bestas, você vai ter uma besta com 12 chifres. Isso é uma referência ao povo de Deus, mas de maneira oposta. É uma referência clara à apostasia das duas casas de Israel. E essa mensagem é diretamente para quem conhece as duas casas de Israel. E até quem não conhece, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha. Uma besta que se levanta da terra, ela tem a característica de ter 2 chifres. E o texto diz: parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Quando fala como dragão, você tem que olhar a boca do dragão. E o que é dragão na escritura? Basicamente, o dragão está fazendo uma referência à antiga serpente. Isso que eu falei está no Apocalipse 12. E a antiga serpente, ela tem comunicação com a Eva. E ela enganou a Eva, que é a figura da igreja. Só que ela não enganou a Eva contando somente mentiras. Ela enganou a Eva também contando verdades. Só que ela misturou verdades com mentira. A serpente disse para Eva que, na verdade, Deus estava enganando Eva e que Eva poderia ser semelhante a Deus. E que Deus estava escondendo algo da Eva. Esse foi o discurso do início. E Eva deu ouvidos à voz da serpente e desconfiou de Deus, senão ela não comeria do fruto. E Adão, por sua vez, deu ouvido à voz da sua mulher e não à voz de Deus. E aí Deus colocou cada um diante dele e colocou um julgamento para cada um. Esse foi o assunto inicial da palavra de Deus. Em referência a falsos profetas, a falso engano, porque a antiga serpente lá foi um falso profeta para Eva, né? E Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 11, ele falou para a igreja de Coríntios que temia que, assim como Satanás enganou Eva no princípio, a igreja fosse enganada pela serpente. Isso em 2 Tessalonicenses capítulo 11, e no 13, Paulo termina aquela carta de maneira dramática. Não é o assunto do vídeo ficar falando sobre esse ponto, mas eu estou dando exemplos. E esse assunto, esse mistério da iniquidade, que é um termo que Paulo usa em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é um dos textos chaves que nós vamos ler, esse mistério da iniquidade, ele já começou no céu, ele veio para a terra, ali no Éden. Foi a primeira etapa, o início do mistério da iniquidade na terra, e isso vai até o fim. Essa é uma revelação que também eu tenho mostrado no canal. O mistério da iniquidade, que estava oculto com Deus antes da fundação do mundo e foi revelado pelas palavras dos profetas, Romanos 16, do verso 25 ao verso 27, com 2 Tessalonicenses capítulo 2, contra o mistério da iniquidade, que já operava. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, esse conflito vai até o fim. E Satanás vai continuar enganando a igreja. E a mensagem do arrebatamento não era uma mensagem, não seria uma mensagem em que Satanás iria ficar parado vendo o povo pregar sobre o assunto. Ele se intrometeu e Deus deu permissão para ele se intrometer dentro das mensagens do Senhor.
para o Senhor mesmo colocar à prova quem estuda a palavra e quem não estuda. Ele se intrometeu na parte da eleição, na parte do arrebatamento, na parte da vinda, da primeira e da segunda vinda. Satanás, ele praticamente atua no meio do protestantismo. Do catolicismo é muito claro. Ele atua no meio da reforma. E aí você tem que estar atento às escrituras para você entender o que é a palavra de Deus e o que não é. A besta que vem da terra, ela tem 2 chifres parecendo cordeiro, e no livro do Apocalipse já explica que o cordeiro é Cristo. Só que ela tem 2 chifres que parecem cordeiro. Isso não pode ser frases soltas. Tem que ter um sentido para isso. Mas fala como dragão, ou seja, tem a aparência de cristianismo, mas quando abre a boca fala como dragão. E essa revelação não denuncia somente a reforma, denuncia o que veio antes da reforma, a Igreja Católica Romana. E não denuncia somente essas 2 religiões, porque são religiões. Denuncia também o mundo islâmico, porque tanto o catolicismo como o cristianismo, como o mundo islâmico, falam de Jesus. E cada um desses pontos fala de maneira corrompida. Eles distorcem a palavra de Deus. Eles modificam as palavras de Deus. Então é o seguinte: você tem que discernir até onde a pessoa está sendo de maneira inocentemente enganada, que há um retorno para ela, ou que ela vai continuar pregando algo errado, mas não com intenções malignas, ou seja, não é o espírito do anticristo atuando através da pessoa, mas ela está num erro no qual ela vai causar dano no corpo de Cristo e ela vai pagar o preço por isso. E ela vai sentir na própria pele isso daí. Os cabelos da cabeça dessa pessoa literalmente vão cair. Esse é um assunto que vocês vão ficar admirados com isso. O Senhor é muito justo. Agora nós temos tempo de paz, nós temos tempo de prosperidade em meio a guerras. Isso é uma bênção muito grande do Senhor, porque em outros lugares do mundo pessoas estão sofrendo. Ímpias ou cristãs estão sofrendo. Outros cristãos estão morrendo, dando testemunho. E nós temos tempo de paz. E muitos pastores escolhem dar ouvidos a livros e a espírito enganador e lucrar com isso do que pregar a verdade. E eles vão sentir na pele o quão amargo é se desviar do Senhor e o quão ruim é modificar as palavras do Altíssimo. Isso que eu estou falando são termos que estão escritos. Eles vão sentir na pele, eles vão sentir no abatimento da alma, na frieza espiritual e na calvície, literal. E tudo isso envolve assunto de grande tribulação. Então existe um povo na terra que está no engano, mas há retorno para eles. Há retorno para eles tanto conhecerem a verdade e ensinar, como também há um ponto em que não haverá retorno. Eles não ensinarão a verdade. Mas por causa de outras obras que eles fizeram, de outros pontos que eles demonstraram um amor a Cristo, e se essas pessoas não causarão dano no corpo de Cristo por causa de uma mensagem distorcida, o Senhor vai levar tudo em conta e no dia do juízo vai ser definido se essa pessoa é digna de participar da primeira ressurreição ou se ela não é digna de participar da primeira ressurreição e ela está sujeita à segunda morte. Não querendo dizer que se ela não ressuscita agora, ela vá para o lago de fogo. Essa é uma outra parte do Evangelho que é gloriosa, mostra o juízo de Deus e esse juízo de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus, posso até usar a expressão esse multiverso da multiforme sabedoria de Deus em julgar o mundo retamente, está sendo ofuscado por religiões cristãs. E uma delas é a linha pré-tribulacionista. A linha pré-tribulacionista, ela ofusca a multiforme sabedoria de Deus. Tanto é que pessoas nem conhecem o julgamento do grande trono branco. Muitos dos pastores pré-tribulacionistas e também dos pós, mas a maioria desses que corrompem vem da linha pré, porque a linha pré
não carrega uma mensagem apenas de dizer que a pessoa vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas ela acarreta com esse erro muitos outros erros, porque ela modifica a questão do Israel de Deus, das profecias, elas dificultam o entendimento das pessoas aceitarem a mensagem das duas casas. Então é um efeito dominó. Cada pecinha de dominó sendo um erro, que quando um erro bate no outro vai derrubando as peças. Então não é só a questão de ser arrebatado antes ou não, é a questão do que esse pensamento gera nas pessoas, qual é o tipo de pessoa que essa mensagem gera e como essa palavra bloqueia a revelação de Deus. Como é que eu posso explicar isso de maneira mais clara, sem gastar tanto tempo? Quando você para pensar, ou pelo menos quando alguém te mostra o que tem por detrás da linha pré-tribulacionista, você vai ver que há um mundo de egoísmo, de pessoas pretensiosas, de pessoas que se acham mais eleitas do que os próprios calvinistas, pessoas arrogantes, prepotentes, que estão dispostas a tudo para pregarem algo errado apenas para agradar os seus ouvintes. Ao passo que tem pessoas que realmente acreditam, elas não param para pensar porque elas estão dormindo. Então você tem que diferenciar até onde essa pessoa está no engano, mas ela é uma serva do Senhor, um servo do Senhor, e até onde essa pessoa ela já cruzou a linha vermelha, ela já passou dos limites. E eu conheço pastores que já passaram dos limites. Você pode ver isso no YouTube. Você sabia que tem pastores que eles vão nos programas, na minha opinião, passar vergonha e agradar o mistério da iniquidade? Porque eles distorcem a palavra de Deus. São ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Você acredita que eles vão nos programas para falar, olha o tipo de mensagem, que os eleitos de Mateus 24, aqueles que estão sendo recolhidos pelos anjos dos quatro cantos da terra, são judeus? E que não tem nada a ver com a igreja dos gentios? Aí eles se aproveitam de um contexto escatológico onde o Senhor Jesus tem que usar linguagens na terra de Israel, tem que usar figuras da terra de Israel, e eles dizem que como aquilo foi falado somente para judeus, e está falando do Monte Santo, da terra de Israel, então eles pegam a grande tribulação, restringe apenas para a terra de Israel, e diz que os eleitos ali só podem ser judeus, não podem ser gentios. Então eles, além de separarem o corpo de Cristo, em vários momentos, em várias etapas, eles separam os santos eleitos, como se tivesse santos eleitos judeus, que devem passar pela grande tribulação, e santos eleitos gentios que vão ser arrebatados antes. E se algum judeu aceitou o Senhor Jesus, então vai ser arrebatado também, porque merecem ser arrebatados na frente dos outros, e até mesmo na frente dos profetas. Então, deixa eu pôr um pouco de iluminação aqui que está escuro. Estou me vendo escuro na tela. Ao meu ver, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a conta de tudo isso vai chegar. Os boletos virão e as pessoas vão ter que pagar conforme as suas obras. Ninguém vai distorcer as palavras do Senhor e modificar as palavras dos profetas ao seu próprio prazer para escreverem livros e defenderem os livros que já foram escritos e estão sendo escritos e lucrar com isso. Lucrar dinheiro comercializando a palavra de Deus. Ninguém vai fazer isso e ficar impune. Isso é uma coisa que eu tenho falado em vários vídeos. E muitas pessoas nem gostam de ouvir isso. Incomoda, dá coceira nos ouvidos. Até nos ouvidos de pós-tribulacionista isso dá coceira. Porque eles acham que você tem que pregar o amor que está na cabeça deles, não o amor da Bíblia. O amor que está na cabeça deles é você pregar somente o que é certo, somente o que eu acredito, não falar de ninguém, não mencionar ninguém, fala só o que você acredita com um jeitinho muito amoroso, porque senão você não tem o Espírito Santo. Isso são características de virgens nécias.
Essas pessoas jamais vão poder tocar a trombeta e preparar o povo para a batalha. Elas estão longe de terem o espírito de Elias e nem mesmo de Moisés. Porque Moisés é um homem manso, mas ele não é tolo. Então veja bem, é difícil você discernir. Você vai ver pastores pré-tribulacionistas que eles batem o pé em cima da mensagem pré-tribulacionista. Mas eles estão fazendo a obra, pregando a palavra, orando por outras pessoas, indo em programas. Mas eles não arredam o pé dessa mensagem. E eles acham que essa mensagem é certa, mas se estiver errada, eles acham que eles vão estar preparados e aqueles que eles enganaram, que eles acham que não estão enganando, mas estão, eles acham que aqueles que eles enganaram também vão estar preparados e que o que eles falaram não teve problema algum. Afinal, o que importa é o amor. Se você ser arrebatado antes ou depois, ou seja, se Jesus vem 7 anos antes da grande tribulação, não, se Jesus vem no início da grande tribulação ou 7 anos depois, não importa. Se vier antes, tudo bem. E se não vier, eu estou preparado. Isso o apóstolo Paulo declarou como um engano. E é um engano. O apóstolo Paulo não precisaria escrever isso para a gente entender que isso é engano. Porque esses pastores, eles estão dormindo. Muitos com azeite, eles vão acordar. Outros sem azeite. E eu já consigo começar a identificar os que dormem com azeite e os que dormem sem azeite. Não quero citar nome, não por covardia. Mas eu vou deixar mesmo vocês pensarem, ou até mesmo, se for da vontade de Deus, o Espírito Santo ministrar isso na cabeça de vocês. Que tem pessoas, pastores, que estão dormindo com azeite e pastores que estão dormindo sem azeite. E aqui a mensagem é direcionada para pré-tribulacionistas e pós. Sim, mas tem pós-tribulacionistas que também dormem. Uns com azeite e outros sem. Só que a mensagem aqui é para falar do arrebatamento da igreja. Então saiba disso. A palavra do arrebatamento, na palavra de Deus, ela é tão clara que quando a gente olha e vê que existe uma proposta de você aceitar que Jesus pode vir a qualquer momento, e você se alegra com isso e se engana com isso, você chega a identificar isso como uma mensagem que tem o espírito do anticristo por detrás dela. Não quer dizer que a pessoa que prega isso já está tomada pelo espírito do anticristo. Não quer dizer isso, mas quer dizer que essa pessoa já colocou o pé no caminho da apostasia. Ou você acha que não? Claro que é. Você pode calcular o efeito danoso dessa mensagem e ver aonde ela leva as pessoas. Pessoas não conhecem as 2 casas de Israel e quando começam a ouvir, rejeitam, não conhecem as 7 festas do Senhor, não conhecem as coisas que hão de acontecer no mundo, não calculam o efeito das trombetas na terra, por causa dessa linha. E essa mensagem, ela vai tomando um rumo, vai tomando uma forma, que ela já está na boca de falsos profetas, usando o nome do Senhor e lucrando com a palavra de Cristo. Vendendo dinheiro mesmo, vendendo livros. E é como é uma mensagem, é uma proposta agradável das pessoas que dormem ouvir, elas aceitam. E eles distorcem a palavra de Deus ao ponto de ficar difícil para quem está ensinando. É difícil para eu convencer vocês que a igreja precisa passar pela grande tribulação. Mas como muitos deles já meteram na igreja que a grande tribulação é o inferno e a ira de Deus, então quando você fala isso, logo na cabeça deles eles rejeitam. Porque eles falam, Deus não nos destinou para a ira, e sim para a aquisição da salvação. Como se o apóstolo Paulo tivesse falado. Deus não nos destinou para passar pela grande tribulação, e sim para ser arrebatado antes na frente de todos e dos profetas. Jamais isso passou pela mente do apóstolo Paulo. Então, essa mensagem, ela é característica da besta da terra.
essa mensagem vai estar cada vez mais num grupo de pessoas que foi representado na besta da terra. Porque quando você entende a profecia da besta da terra, você vê que é um grupo de pessoas, 2 chifres, então são 2 reinos. É um grupo de pessoas, 2 testemunhas, que estão representados nessa besta. E Deus tem um grupo de pessoas, que também são judeus e gentios, representado nas 2 testemunhas. As 2 testemunhas do Apocalipse 11, que a linha pré distorce e minimiza tanto a revelação de Deus, que você vê que é algo até tendencioso. Eles distorcem isso, mas essas 2 testemunhas, elas estão contra a palavra da besta da terra. No Apocalipse 19, a besta da terra é chamada de falso profeta. É claro que vai chegar um ponto em que essa besta da terra, ela se levanta e ela vai chegar ao ponto de convencer, de receber sinais e prodígios, ao ponto de fazer fogo descer do céu e de convencer os habitantes da terra para fazerem uma imagem para a besta do mar e adorar essa imagem. Isso, irmãos, é o clima final, é o ponto, é o último estágio dos falsos profetas. Não quer dizer que somente quem fala aquilo que foi falado lá na besta da terra, não quer dizer que somente quem fala aquilo que é falso profeta. Você vê como a gente tem que pensar? Por exemplo, João falou que falsos profetas, eles negam que Jesus veio em carne. Eles falam, a gente vê quem tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Aqueles que negam a Cristo, aqueles que negam que Jesus veio em carne. Será que essa é a única maneira de você identificar um falso profeta? Não é, mas era uma maneira em que, naquela época, ficaria fácil para identificar um falso profeta. Tem muitos falsos profetas que não negam que Jesus veio em carne. Eles falam da vinda do Senhor Jesus. Mas aí a mensagem deles vão tomando um rumo ao ponto de distorcer a palavra de Deus. Muitos falsos profetas que fazem parte da besta da terra pregam que Jesus já veio no ano 70. Essas pessoas já cruzaram a linha vermelha. Algumas estão repetindo só porque ouviram, mas elas estão recebendo do Senhor tempo para se arrepender. Quem não se arrepender disso vai sofrer dano. Vai depender de todo um contexto das obras que elas fazem para ser julgadas lá no grande trono branco. Porque lá o grande trono branco, depois dos 1000 anos, vai determinar quem vai para o lago de fogo e quem vai para a eternidade depois do reino de Cristo. Infelizmente, no meio do cristianismo, a mensagem que ficou para as pessoas que desprezam a palavra é que quem não ressuscitar na primeira ressurreição e ficar para a segunda já está condenada. Livros das obras e livro da vida, eles serão abertos só para falar, você está condenado, vai para o lago de fogo. E todas aquelas pessoas que não puderam ouvir a palavra de Deus, por exemplo, eu morei 30 anos no Japão, todos aqueles japoneses que são muito mais fiéis a Deus, mesmo sem conhecer, eles têm muito mais dentro de si leis morais. São pessoas que mentem, mas elas têm mais temor nisso. São pessoas que respeitam mais os seus pais e suas mães. Muitas delas são mais cristãs do que muitos cristãos de hoje. E não há quem pregue para elas. E elas acham que porque não houve quem pregasse, então também Deus não elegeu eles, e eles vão para o lago de fogo. Ou seja, vão sofrer eternamente. Eles apenas nasceram nessa vida para não conhecerem a palavra de Deus, porque Deus impediu, e depois elas vão ressuscitar para ir para o lago de fogo. Muitos têm essa ideia e representam o evangelho de maneira errada. Isso é uma corrupção da justiça de Deus. Agora, uma verdade é que muitos foram chamados e poucos escolhidos. Esse chamamento do que o Senhor Jesus está falando não é para a salvação. Porque se fosse para a salvação, o Senhor Jesus estaria falando, Deus chamou a muitos, mas Ele não quis chamar a todos para salvar. E dentre todos aqueles que Ele chamou apenas para mostrar que Ele chama, mas Ele também não quis escolher.
porque não depende da obra do homem, não depende de nada, depende só de Deus salvar. Então ele poderia chamar a todos, mas não quis. E de poucos que ele chamou, e de muitos que ele chamou, ele também não quis escolher a muitos. Ele quis escolher só um pouco. E aí você torce a palavra de Jesus. Obviamente que esse texto tem que ser interpretado à luz de toda a Bíblia. Principalmente ali as cartas de Paulo. Quando Deus fala que ele não chamou a muitos, é para sacerdócio, é para reinar, porque os escolhidos é que reinarão com o Senhor. Então, de fato, ele não chamou a todos para o sacerdócio. E dentre todos aqueles que ele chamou, dentre esses muitos, ele não pode escolher a todos, porque muitos não vão exercer o sacerdócio na terra, não querem ser sacerdotes do Senhor. Então ele não pode escolher a todos. E aí nós temos justiça. Por isso que terão nações restantes. Essas nações que restarão não foram chamadas para fazerem parte do sacerdócio, mas elas restarão por causa das suas obras. Assim se estabelece o tribunal de Cristo antes dos 1000 anos e o grande trono branco depois do milênio. E aí nós temos um julgamento justo. Então veja, quanta sabedoria do Senhor, quanta justiça sendo ofuscada por pastores pré-tribulacionistas. Não é? Agora, para você ter ideia do que eu estou falando, através de um texto bíblico, 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Presta atenção agora. Ninguém, de modo algum, vos engane. Significa aqui que tem pessoas que estarão enganando o povo de Deus, já estavam naquela época, e estarão no futuro enganando o povo de Deus. Pessoas, espírito, enganando com palavras e com as próprias cartas de Paulo, como se procedesse dele. No sentido de que alguém nessa época aqui poderia escrever uma carta no nome de Paulo. Isso é uma verdade, por isso que ele fala que há uma assinatura dele em todas as cartas. Essa é uma verdade. Mas uma outra verdade é que as pessoas poderiam usar as próprias cartas de Paulo, mas modificar as palavras dele. Por isso que ele fala, ou epístola, como se procedesse de nós. No sentido de que, aqui está a carta de Paulo, mas eu posso modificar as palavras dele e distorcer, como se procedesse essas palavras dele. Então ele deixa claro, ninguém de modo algum, de todas essas maneiras que ele falou, ninguém vos engane. Por quê? Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí ele continua a palavra. Os pré-tribulacionistas, eles conseguem fazer um carnaval em cima desse texto aqui, um carnaval mesmo. Imagina aquelas batucadas e aquelas mulheres peladas dançando com aquelas enfeites, aquela festa do diabo todinha. Eles fazem esse carnaval aqui em cima, ao ponto de chegarem a dizer que a palavra apostasia significa o próprio arrebatamento. Ou seja, cruzou a linha vermelha. Um pastor desse já não está interessado na verdade. Ele está interessado em escrever novidades agradáveis aos ouvidos e vender. E é esse mesmo pastor que vai em programas falar que os eleitos de Mateus 24 são apenas judeus, não são gentios. E aí separa o corpo de Cristo. Já separa através do arrebatamento, como se Cristo quisesse pegar uma parte do seu corpo, que é merecedora, para participar das bodas com alegria e músicas, porque qual é o rei que faria um casamento sem alegria e música? Enquanto outra parte do seu corpo sofre o inferno e a própria ira dele na terra. É um rei que celebra as bodas da vitória antes da batalha, porque ainda não aconteceu a batalha, né? É um rei que está celebrando
a vitória dos santos, enquanto outros santos estão derramando o seu sangue como libação sobre o sacrifício, dando testemunho dele mesmo, mas ele despeja a ira dele nessas pessoas que não eram dignas de serem arrebatadas e vão ficar sem as bodas. E aí um casamento no céu e um terrorismo na terra em cima do seu próprio corpo. Esse é o rei dos pré-tribulacionistas. Esse não é o rei Senhor Jesus. Esse é o rei inventado pela besta da terra, que modificam as palavras do Senhor. E aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto? Talvez você não pegou o que eu estou querendo dizer aqui. O apóstolo Paulo falou assim: ninguém de modo algum vos engane, e engano é pecado, e todo pecado tem consequência. Aí porque ele diz, porque isto não acontecerá antes que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. A mensagem está clara. O apóstolo Paulo está falando que a nossa reunião com ele, como ele falou no início da mensagem, o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus, a nossa reunião com ele não acontecerá antes que se manifeste o homem do pecado e venha a apostasia. Ao contrário, né? Vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Porque é a apostasia que prepara o terreno para o homem do pecado se manifestar. Mas os pré-tribulacionistas dizem que a apostasia, muitos dizem que a apostasia significa o próprio arrebatamento e que o isto não acontecerá é referente ao dia do Senhor, que seria a grande tribulação, e não a vinda. Ou seja, fica tudo desconexo e fica um apóstolo Paulo muito ruim de Didaquê. Porque quando ele pode falar claramente as coisas, ele não fala. O dia do Senhor é grande tribulação, então ele não fala grande tribulação e fala dia do Senhor. Sabe, muitas coisas aqui o apóstolo Paulo poderia explicar claramente, já que era a linha pré que estava na mente dele. A mensagem que os próprios pré-tribulacionistas falam era que o apóstolo Paulo tinha que escrever de maneira clara. Mas como o apóstolo Paulo não disse isso, então eles modificam as palavras do apóstolo Paulo e por isso eles isolam a carta como se essa carta começasse no capítulo 2. Mas essa carta não começa no 2, começa no 1. E no capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa bem claro, mas bem claro mesmo, que a igreja estará presente na grande tribulação. Então, qual é o ponto aqui? Ainda que alguém discorde e diga assim, não concordo com isso que você está falando. Eu prefiro acreditar que o Senhor Jesus vai arrebatar a esposa dele a qualquer momento, porque aliás, a ira de Deus não pode cair nos filhos de Deus, já caiu em Jesus. É Jesus que tem que sofrer, não nós. Eu não estou disposto a sofrer pelo Senhor Jesus. A ira já caiu nele. E a ira do pai caiu sobre o filho por causa da gente. Agora, quando é ao contrário, se a ira de Deus tiver que cair em nós por causa do filho, não. A ira de Deus caia no filho por causa de nós. Mas cair em nós por causa do filho, não. Tá vendo? Ainda que a proposta de Deus fosse essa, os próprios filhos de Deus rejeitam isso. Eles falam, Jesus estava disposto a sofrer por mim, a ira do pai, mas eu não estou disposto a sofrer por ele, a ira do pai. Essa é a esposa que quer ser arrebatada. Agora, olha onde está o coração. As pessoas esperam Jesus a qualquer momento, porque se é a qualquer momento, poderia ter sido ontem, pode ser hoje, como pode ser amanhã. E deixa eu fazer uma pergunta. Será que você não tem um membro da sua família que precisa ser salvo? Só porque você crê, então é a qualquer momento? Pode ser agora? Você nem sabe se você seria salvo se fosse agora. Talvez você poderia falar, não, se fosse agora eu seria salvo. Essa semana eu estou no jejum, eu estou numa santificação tremenda. E ano passado? E ano que vem, você estará assim? A pessoa nem para pensar que tem familiares que precisam ser salvos e ela está com essa porcaria dessa mensagem. Seria irracional, seria falta de amor. Já é um desprezo ao próprio Senhor Jesus falar que não está disposto a sofrer a ira de Deus, se precisasse sofrer, né? Porque ninguém vai sofrer a ira de Deus. A própria ira, que são os cálices da ira dele, isso não vai cair sobre os santos. Deus vai permitir que algum judeu sofra consequências da ira dele. Sofra a ira de maneira parcial, por causa do pecado deles. Isso é uma verdade que tem base nas Escrituras. Mas a própria ira de Deus cai sobre aqueles que têm a marca da besta.
e que tem a marca da besta não será salvo. Então até a palavra ira e a mensagem que tem dentro dessa palavra, ela é totalmente ofuscada pela linha pré. Para pastores pré-tribulacionistas, a ira de Deus é só a grande tribulação. Mas na palavra de Deus, a ira de Deus acontece todos os dias. Todos os dias Deus está irado. Ponto 1, né? Ponto 2. A ira de Deus, ela é derramada de maneira severa em tempos determinados. Ponto 2. Por exemplo, Deus derramou a sua ira no próprio santuário, lá no tempo de Nabucodonosor. E Jeremias fala disso, Ezequiel fala disso. E como aquele tempo seria uma figura para o tempo futuro, o Senhor, naquele contexto, começa a falar da vinda dele, da segunda. Começa a usar aquele contexto como uma maquete, como uma figura para as coisas que virão. Porque a ira de Deus também será derramada no tempo do fim. Então, ponto 1, a ira de Deus acontece todos os dias. Ponto 2, ela é derramada em tempos específicos. Ponto 3, a ira de Deus estará presente na grande tribulação. Ou Deus não estará irado no tempo da grande tribulação. Os seus servos estarão morrendo, dando testemunho por ele, e ele não vai estar irado? Os olhos dele estão como chamas de fogo para quê? Mostra o zelo. Mostra ali a testemunha, como se fosse duas testemunhas do Senhor. Ele quer vingança por causa da morte dos seus santos. Então, ele estará irado na grande tribulação, que é o ponto 3. Ponto 4. A ira dele vai se finalizar no lago de fogo. Sabia? Claro que tem que passar pelo julgamento, no tribunal. Mas o lago de fogo é para demonstrar a ira dele. E não é só isso, não é só conjugar os momentos de ira. É mostrar que aonde tem ira tem justiça. E aonde tem justiça tem amor. Porque é por amor aos santos, aqueles que sofreram pela verdade, que existe o lago de fogo. Então, tudo isso não interessa para a linha pré. Por que não interessa? E o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Seja a linha pré-tribulacionista ou seja a pós, essas duas têm que ser comparadas e só uma pode ser a verdade, não é? Se o apóstolo Paulo é pré-tribulacionista, então a linha pós é engano. E aí ele está advertindo as pessoas falando, ninguém de modo algum vos engane, hein? Ninguém vai ficar na grande tribulação. Ele estaria falando isso. Mas você vê que não é essa a aparência da carta, não é. E se o apóstolo Paulo, ele é pós-tribulacionista, a linha pré é um engano. Porque de qualquer forma ele está falando, ninguém de maneira alguma vos engane. Uma coisa ou outra tem que ser engano. Ou então, para que escrever isso daqui? O que isso nos ajuda a pensar? Nos ajuda a entender que muitos pastores que pregam o pré-tribulacionista, que pregam o pré-tribulacionismo, são covardes. Porque eles pregam que Jesus pode vir a qualquer momento, mas muitos deles afirmam, se ele não vier eu estou pronto. Já com medo da própria mensagem dar errado. Mas eles não querem aceitar as consequências. Que o povo enfraquece com essa mensagem. Que eles estão ensinando ao povo a pensar assim, Jesus Cristo sofreu a ira do Pai por mim, mas eu não vou sofrer a ira do Pai por Jesus Cristo, se precisasse sofrer. Eles estão colocando na mente das pessoas o seguinte, a igreja é digna de ser arrebatada na frente dos profetas. Porque quando você para pensar no efeito pré-tribulacionista, para ele acontecer de maneira coerente, a igreja tem que ser arrebatada antes da ressurreição dos profetas. Eles colocam isso, esse tipo de justiça na mente dos filhos de Deus. É justo eu ser arrebatado na frente de muitos, porque aliás eu estava santo. É justo eu fazer bodas no céu com músicas e louvores, enquanto meus irmãos sofrem na terra, eles não estavam prontos. Enquanto eles derramam o sangue pelo Senhor Jesus, enquanto eles sofrem a ira de Deus, é justo. Só falta falar, bem feito, não é? Só falta falar isso. É justo eu estar em lugares altos, contemplando o horror e o terror que Deus me livrou. Eles vão ficar sem bodas. É corpo de Cristo, são meus irmãos, mas é justo. Aliás, eles não podem dizer que vão estar no céu e não vão olhar para a terra nesse momento.
Ou o Senhor Jesus vai pôr uma venda, um pano branco e fala: nem olha lá para a terra que o negócio vai ficar feio, viu? Se alegrem aqui e celebrem. Não, eles não podem dizer isso. Ou podem, vai depender do nível de hipocrisia. Aí eles vão dizer: é justo, eu posso contemplar isso e falar: olha, os meus olhos, igual diz o Salmo 90 e 1, Salmo 91, os meus olhos, porque se o Salmo, deixa eu concluir, o Salmo 91 é fato que está falando do tempo da grande tribulação e livramento. Se o Salmo 91 é pré-tribulacionista, então, como diz o Salmo 91, os meus olhos, o Senhor falando, os teus olhos verão, e você não vai sofrer nada, porque 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, aspas, porque tu estarás no céu. Ou seja, vai ver, vai contemplar. Então ninguém pode negar essa mensagem, certo? E ninguém pode falar: poxa, que horrível, hein? Quanta gente morrendo pelo Senhor. Ninguém pode falar: nossa, isso é injusto. Não, tem que falar: é justo. Tudo isso está sendo colocado na mente desse povo, que dorme, e muitos vão dormir sem azeite por isso. Quanta falta de amor, quanta falta de zelo. E acha que isso não vai ter um preço? O preço disso vai ser a calvície. O Senhor disse: haverá calva em muitas cabeças. No lugar de perfume vai ter odor, cheiro mau. No lugar de presilhas para prender o cabelo, estou falando das mulheres também. No lugar de presilha para prender o cabelo, vão ser mãos e pés amarrados. Porque quando você é preparado para o sofrimento, você não sofre depressão. Você sofre com alegria. Se tiver que sofrer, porque nem todos morrerão. Mas quando você é pego de surpresa, a sua vida desaba. E quando essas pessoas olharem e ver que o que foi falado para elas a vida toda foi uma mentira e que agora elas não sabem nem o que fazer, em questão de algumas semanas ou dias, uma depressão tão grande virá sobre a vida dessas pessoas. Elas não foram preparadas. É como mandar alguém para uma batalha sem as proteções. Qual é o general que manda o povo para a batalha sem toda a armadura de Deus? E para que ter toda a armadura se não vai ter batalha? Então, qual é o general que iria mandar pessoas para uma batalha sem armadura? Uma pessoa sem saber usar a espada, sem ter o capacete da salvação, o escudo da fé, couraça da justiça, essa pessoa vai morrer em batalha. E a linha pré-tribulacionista vai mandar um monte de soldados para a batalha despreparados. A linha pós não faz isso. Por mais que muitos não conheçam as 2 casas de Israel, as 7 festas, ou questões mais profundas do tempo da grande tribulação, ou a mensagem do deserto, a linha pós-tribulacionista não manda pessoas despreparadas para a grande tribulação. Sabia disso? Então, só pelo fato de você ser um pós-tribulacionista sem conhecer todas essas questões profundas, essas outras, você já vai estar preparado. Não quer dizer que por isso você não vai sofrer, ou por isso você vai ser um vencedor. Não quer dizer, mas já é um caminho andado. Você já está mais fortalecido. Como Paulo disse em 1 Coríntios 14, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se essa batalha não tem nada a ver com a grande tribulação, que batalhas são essa? Que batalha é essa? São as batalhas da vida? O próprio contexto mostra que não é. 1 Coríntios 14, há uma trombeta que prepara o povo para a batalha. 1 Coríntios 15, versos 50 em diante, há uma última trombeta que tira o povo dessa batalha. Você tem aí uma primeira e uma última, não tem? Entre essa primeira e essa última, tem 5 trombetas. Isso, porque a primeira mais 5 são 6 e a última é a 7ª. E é na 7ª trombeta que o Senhor Jesus está conquistando todos os reinos da terra.
você vê o apóstolo Paulo trazendo o ministério das trombetas para os coríntios. Você sabia que trombeta que prepara o povo para a batalha, essa linguagem dele, está vindo de Números 10? Em Números 10, Deus pediu 2 trombetas de prata, 2. Não é uma e nem foram 3, 2. Por quê? E por que de prata? Não foi nem de bronze nem de ouro. Prata, redenção. O ouro seria glorificação. Para eles darem toque de rebate. Essa palavra é profética. Essa palavra rebate, ela é traduzida em muitos textos como grito, porque é esse o sentido da palavra. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, fala do grito da meia-noite. Olha como está conexo. Grito da meia-noite, que são as testemunhas do Senhor que fala, eis o noivo, isso é voz de trombeta, de rebate, porque a palavra é grito ali. Se fosse no hebraico, estaria escrito, teruah, eis o noivo, saí-lhe ao encontro, trombetas. Então vai para o encontro para receber expiação. Expiação, e depois da expiação, festa dos tabernáculos. As 3 últimas festas estão ali, em Mateus 24. Está conexo à palavra de Deus. E aí, vem pastores pré-tribulacionistas, que modificam a palavra apostasia, fala que os eleitos de Mateus 24 são só judeus, vende esses livros e ainda acrescenta palavras como essa. E dá uma volta, uma volta gregoriana, pega a linguagem de Paulo, de trombetas, de festas, e ignora o apóstolo Paulo judeu, que estuda a Torá e os profetas, e diz que as trombetas ali, muito provavelmente, Paulo estaria falando a respeito de Jogos Olímpicos romanos, que acontecia no tempo dos coríntios. Então era trombetas, era muito comum ali trombetas, som de trombeta, era só uma linguagem para falar de uma trombeta de Jogos Olímpicos, que era a trombeta da vitória. E as trombetas de Deus? Não tem nada a ver com trombetas de Deus. Tem trombetas ali nas festas, mas isso daí é coisa judaica, não tem nada a ver. Paulo não está falando disso daí. Paulo está falando das trombetas dos Jogos Olímpicos. Por que isso daí? Será que ignora que Jesus veio na Páscoa? Ele morreu como asmos, ressuscitou nas primícias, enviou o Pentecoste, enviou o Espírito Santo no Pentecoste, 4 festas. E faltam as outras 3? Que são trombetas, expiação e tabernáculos, e não é à toa que no livro do Apocalipse tem 7 trombetas. E a última é onde o Senhor Jesus está tomando posse de todos os reinos da terra. Ali que o Senhor Jesus está tomando posse, porque é só quando toca a última que está escrito, passaste a reinar. Todos os reinos do mundo vieram a ser seu, e passaste a reinar. Como que um rei iria estar celebrando a vitória antes de tomar posse dos reinos do mundo? E se ele não tomou posse dos reinos do mundo antes da 7ª trombeta, significa que os reinos do mundo estavam reinando e fazendo mal aos seus santos. Vocês entenderam que essa mensagem, da maneira como ela foi tomando rumo e como ela é pregada hoje, ela está tomando uma característica de besta da terra? De mensagem de besta da terra? Vai chegar um momento em que o sono vai ser tão grande e que a corrupção vai estar evoluindo de maneira tão grande que essas mesmas pessoas vão, falando de Cristo, vão querer que as pessoas adorem o sistema, porque a besta, a imagem da besta é o sistema. Olha só, Apocalipse, capítulo 19. Olha o que diz. Vamos ler do 1 ao 10. Já para finalizar. Depois destas coisas, já começa assim. Aqui eu anotei 5 pontos. Deixa eu destacar, porque a leitura vai ter mais valor assim. Depois dessas coisas, é um ponto importante nessa leitura. Ponto 2. Julgou a grande meretriz. Ponto 3. Vingou o sangue dos santos. Ponto 4. Passou a reinar.
Ponto 5. Chegou às bodas. Olha a sequência. Isso daqui está em sequência. Anota essas 5 expressões dentro do Apocalipse 19 e você vai ver claramente o erro da linha pré. Então, Apocalipse 19, depois dessas coisas, que coisas? No Apocalipse 18, o Senhor mostrou a grande meretriz sendo julgada. Ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha que expressão valiosa. Segunda vez disseram, Aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, pequenos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Pega essa expressão dentro do Apocalipse que você vai ter uma revelação extra aqui. Muitas águas. Como de fortes trovões. Pega essa expressão trovões que você vai ter um outro leque de revelação. Eu não vou fazer isso nesse vídeo. Muitas águas e trovões. Tem a ver com a voz dos 7 trovões, que tem a ver com os filhos do trovão. Dizendo, tenta escutar, tenta imaginar agora um mar fazendo aquele barulho de muitas águas e trovões, dizendo, Aleluia! Escuta a voz desse trovão, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória. Por quê? Já que o Senhor reina, já que Ele vingou o sangue dos seus santos, não tem ninguém morrendo mais. Já que Ele julgou a grande meretriz, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dada a vestir-lhe de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então ele me falou, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Pega essa expressão aqui, as verdadeiras palavras de Deus, e segue ela dentro do Apocalipse. Uma outra revelação extra. Você vê que eu destaquei 3 aqui, né? E isso vai te levar para os profetas. As verdadeiras palavras de Deus são essas. As verdadeiras palavras de Deus não são aquelas que os pré-tribulacionistas pregam. E aí a partir do 10... Na verdade, a partir do 11, né? Então vamos ler o 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse... Bom, aqui é uma repreensão que o anjo vai dar para João, por causa da gloriosa revelação. A partir do verso 11, o Senhor vai usar a ferramenta analepse, aonde ele vai voltar na história para mostrar o que aconteceu para que esses santos alcançassem essas bênçãos, para que essas verdadeiras palavras de Deus fossem cumpridas. Então, o Senhor julgou a grande meretriz. A grande meretriz tem que ser interpretada. Muitos falam que a grande meretriz é Jerusalém. Meu Deus do céu. Dá até calor. Dá até pânico. A minha alma fica perturbada com isso daí. A palavra disposta para a pessoa, assim exposta, tempo de paz, e a pessoa gasta um tempo inútil para ficar falando que a Jerusalém é a grande meretriz. A grande meretriz foi julgada. O Senhor vingou o sangue dos seus santos. Se a igreja foi arrebatada antes e tem santos morrendo na terra, então não vingou coisa nenhuma. Tem sangue sendo derramado ainda. Mas aqui diz que vingou. E aí diz, reina o Senhor nosso Deus. Pega isso, pega a palavra reina o Senhor nosso Deus e acompanha isso no Apocalipse. No Apocalipse 11 é quando toca a última trombeta que diz, todos os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E passaste a reinar no toque da última trombeta.
Então é só na última trombeta que isso daqui está se cumprindo. Porque de fato, então, se o Senhor Jesus tomou posse de todos os reinos da terra, caiu Babilônia, já era. Aí sim, os seus santos ressuscitaram, não tem mais ninguém morrendo, ele vingou. E logo após o Senhor ter usado essa sequência e falado coisa por coisa aqui, diz: reina o Senhor nosso Deus. Agora ele reina. E com o reino dele, com ele agora com cetro de ferro, ele vai despedaçar as nações que não lhes obedecem. E os santos vão ser participantes disso. E aí diz: chegou as bodas. Mas o que essa mensagem da besta da terra faz? Ela chega lá no Apocalipse, essas pessoas chegam lá no Apocalipse 4, vê João sendo arrebatado e fala: ei, foi a igreja que subiu. E aí olha só que revelação, do Apocalipse 4 até o 19 não aparece mais a palavra igreja. Por quê? Porque significa que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Olha o tipo de mensagem que eles enxergam. E aí no Apocalipse 19 eles fingem que isso daqui não está sendo falado, que essas expressões em sequências não têm coerência, e que o Senhor Jesus pode passar a reinar antes dele tomar posse dos reinos da terra, que ele pode comemorar a vitória antes da batalha, que ele pode celebrar as bodas antes de vingar o sangue dos seus santos que estão testemunhando por ele, e que ele pode fazer as bodas antes do momento determinado. Toma cuidado com essa mensagem, porque a besta da terra tomou posse dessa mensagem. E lembra, a besta da terra é falso profeta. No singular, mas são 2 chifres. Está falando de grupos de pessoas que formam 2 testemunhas do mal, que distorcem a palavra de Deus. A besta do mar, ela é declaradamente pessoas que seguem o sistema. Ela é declaradamente uma apostasia. Pessoas que não têm nada a ver com Cristo, que negam a Cristo na cara dura. A besta da terra não é assim. A besta da terra, ela parece cordeiro. Ela tem chifre parecendo cordeiro. Ou seja, ela fala de Jesus. Ela fala da salvação. Mas ela distorce. Cuidado, porque a besta da terra viu uma oportunidade nessa mensagem e agora ela tomou posse disso. E pessoas que pregam isso e elas cruzarem a linha vermelha e elas passarem daquele tempo determinado que foi dado para elas se arrependerem e elas não se arrependerem e continuarem a causar dano no corpo de Cristo, elas vão fazer parte desse ministério e elas vão receber as punições. Muitos deles, como eu disse no vídeo, e não vou poder concluir isso aqui, eles vão ter calvície, depressão profunda. Quando eles virem os membros da sua família enfraquecidos e sem poder algum de testemunhar o amor do Senhor, e por isso aceitarem a marca da besta. E muitos até participarem e convencer outras pessoas a participarem do sistema da besta, ou seja, da imagem que controla os homens. Entendeu, irmãos, o perigo disso? Por isso que as testemunhas do Senhor têm que se levantar e têm que anunciar a verdade, não somente nesse ponto, mas em todos os demais pontos. Esse é um dos principais. Tá bom? Então é isso. Vou parar por aqui. Queria que vocês deixassem os comentários. Eu falei muitas coisas repetidas nesse vídeo, mas acrescentei outras, não é? A gente tem que sempre revisar e acrescentar. Espero que isso seja de proveito para vocês. Queria que vocês também compartilhassem esse vídeo com irmãos pré-tribulacionistas. Como eu disse, tem pessoas que pregam o pré-tribulacionismo porque estão sendo enganadas. Estão enganadas. Elas não cruzaram a linha vermelha. Elas não são aqueles pastores que são declaradamente falsos profetas. Porque tem pastores que pregam isso e não são falsos profetas, mas eles podem vir a ser. Eles podem se tornar. Quando você percebe isso e você sabe conjugar essas coisas e entender que isso que eu estou falando é uma realidade, as coisas ficam claras para você. E você fica ali atento, você acaba tendo discernimentos de espírito, treinando para você ter isso. Você acaba recebendo do Senhor porções mais avançadas do espírito de profecia. Porque nós temos que ter o espírito de justiça e o espírito purificador, que está em Isaías 4. É assim que o Senhor Jesus vai lavar as imundícias de Jerusalém, com espírito de justiça e com espírito purificador. Porque essa mensagem que eu estou falando aqui, ela provém de 3 coisas: o espírito da profecia,
que está em Apocalipse por 2 vezes, né? O espírito da profecia é o testemunho do Senhor Jesus. O espírito de justiça, porque isso que eu estou falando aqui provém de justiça, e o espírito purificador. O espírito purificador que lava as imundícias. Então sim, o que eu estou falando aqui provém disso daí. Espírito da profecia, espírito de justiça e espírito purificador. E poderia ir mais, baseado em outros vídeos que eu falei, provém do espírito da fé, o espírito da misericórdia. E tem aqueles 7 espíritos de Isaías. Você tem que ter isso. Se você quiser ser participante das testemunhas do Senhor, que tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Aliás, essa questão do espírito da profecia está no próprio Apocalipse 19. Verso 11, que é o texto que eu parei. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama verdadeiro, é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ué, cadê aqui? Cadê? Ah, é no 10. Eu parei no 10, né? Não no 11. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, pelo qual João estava preso, né? Ele fala que estava preso pelo testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E logo após ter usado esse termo, vem: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Por que essas expressões? Você vai ver aqui que os exércitos do céu vão estar agora preparados contra os exércitos da terra. Por que isso? Porque aqui o povo foi arrebatado. Então agora o Senhor tomou posse de todos os reinos, porque aqui tocou a última trombeta, e agora vai despedaçar os reinos da terra. Vai prender os que ficarem vivos, vão ser julgados e lançados no lago de fogo. E aí então, depois que um rei vinga a morte dos seus santos, depois que um rei toma posse dos reinos da terra, depois que ele coloca cada coisa no seu lugar, aí faz sentido repartir os despojos. Aí vem, de fato, a parte das bodas, de alegria. Ninguém ficou para trás. Tá vendo? Isso se chama espírito da profecia. Então tá bom, irmãos, vou parar aqui, tá? Porque esse vídeo aqui ficou grandão. Fiquei até com medo do celular não conseguir gravar tudo, tá? Deixa os comentários, compartilha o vídeo. Vai no meu canal, tem as playlists do arrebatamento. Algumas eu destaco nos meus comentários fixos. E não se esqueça, leia o meu comentário fixo, porque ali eu acrescento detalhes. Coloco os textos, faço um resumo, acrescento coisas, ou eu corrijo alguma coisa. Meu comentário fixo é importante ler também, tá? Se não tiver, espera que eu atualizo. Então é isso, fiquem na paz. Deus abençoe.